Olá, galerinha do sexto ano. Vamos aqui de volta para mais uma aulinha nossa de matemática. Essa aula agora é referente ao capítulo 9, então peguem o material de vocês que daremos início. Olha só, lá na página 86, tá certo? E como tema do nosso capítulo 9, nós temos operações com frações. Então, nesse capítulo, você vai aprender como é que faz a adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, tá certo? Aí olha o textinho de abertura do capítulo. A confeitaria Delícia de Bolo recebeu uma encomenda de seu famoso bolo de chocolate, aquele que você viu lá no capítulo 8, no início do capítulo 8. Porém, quando Marcos, o dono da confeitaria, foi procurar os ingredientes para fazer a receita, percebeu que tinha as seguintes quantidades. Aí olha só as quantidades que ele tinha em casa, né, na confeitaria. 2 xícaras e meia de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, 3/4 de xícara de leite, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento e 3/4 de xícara de chocolate em pó. 3 ovos, certo? Isso aqui eram os ingredientes que ele tinha. Compara as quantidades apresentadas no capítulo anterior com as que Marcos tinha na confeitaria no momento em que recebeu a encomenda. Depois responda as seguintes questões. Aí, olha só, eu trouxe a receita do capítulo anterior, do famoso bolo de chocolate, e nós vamos fazer essas comparações. Olha só. Para fazer o bolo de chocolate, ele precisa de 2 xícaras e meia de açúcar. Ele tem as 2 xícaras e meia de açúcar, não é verdade? Precisa de 2 xícaras de farinha de trigo, mas ele só tem 1 xícara. Ele precisa de 3/4 de xícara de leite, ele tem os 3/4 de xícara de leite. Precisa de 3/4 de xícara de óleo, ele só tem meia xícara. Ele precisa de 1 colher de sopa de fermento, ele tem essa colher de sopa. E precisa também de 3/4 de xícara de chocolate em pó, ele tem os 3/4. Precisa de 4 ovos, mas ele só tem 3. Então, vamos responder as questões? Todos os ingredientes estavam na quantidade adequada para fazer a receita? Nós vimos que não, né? Pois, olha, dos ingredientes que ele tem para fazer a receita ainda falta ovos, farinha de trigo e óleo. Quais ingredientes estavam em quantidade suficiente para a receita? Quais eram os que tinham a quantidade? O açúcar, o leite, fermento e chocolate em pó, ele tinha a quantidade suficiente. Quais ingredientes não estavam na quantidade adequada e quanto de cada um desses ingredientes faltava. Então, olha só, faltava 1 ovo, porque ele só tinha 3, mas precisava de 4. Faltou 1 xícara de farinha de trigo e faltou 1/4 de xícara de óleo. Havia quantidade suficiente de algum ingrediente para fazer mais de uma receita? Os ingredientes que ele tinha algum deles que você conseguiria fazer mais do que uma receita? Não, né? Não havia quantidade suficiente de nenhum ingrediente para mais de uma receita. Agora nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre adição e subtração de frações, lá na página 87, tá certo? Você já sabe efetuar a adição e a subtração de números naturais. E também estudou recentemente vários conceitos relativos às frações. Use seus conhecimentos sobre esses temas para resolver as atividades a seguir. Faça desenhos para representar as situações se você julgar necessário. Aí olha aqui na primeira questão. Qual é o resultado da adição de 2/5 mais 4/5? Esse resultado é maior ou menor que um inteiro? Justifique. Então, para a gente fazer a adição de frações, quando os denominadores são iguais, é bem simples. Você vai apenas somar os numeradores. O denominador você repete. Então, eu vou fazer o que aqui? 2 mais 4 dá 6. Repetindo o denominador, 6/5. Aí ele me pergunta aqui mais uma vez, esse resultado é maior ou menor que o inteiro? Nós já vimos que quando o numerador é maior que o denominador, isso significa que a gente está falando de mais do que um inteiro, né? Porque o inteiro nessa fração aqui seria 5/5. Como eu tenho 6/5, eu tenho o quê? 5/5 mais 1/5. Então,
é maior, pois o numerador é maior que o denominador. Segunda, quanto falta para 2/9 completar um inteiro? Representa essa situação por meio de uma operação de subtração. Primeiro, eu sei que, para eu saber quanto falta para completar um inteiro, eu tenho que fazer o quê? Um inteiro menos a fração, que é o que eu tenho aqui, ó. Um inteiro menos 2/9. Mas eu também sei que esse inteiro aqui representa o inteiro dessa fração. Se eu estou falando de 2/9, 2 partes de 9, se eu quiser pegar todas as partes, qual é a fração que eu vou representar isso? 9 de 9, né? Ou seja, 9/9. Isso aqui, ó, esse 1 inteiro é a mesma coisa que 9/9, porque eu estou representando essa fração aqui completa. 2/9 eu só peguei 2 partes e 9/9 eu peguei toda. Então, é 1 inteiro menos os 2/9 que eu tenho, logo, falta para completar um inteiro 7/9, porque 7 mais 2 vai dar o inteiro, né? Que é 9/9. Então, para completar o inteiro dessa fração aí, 2/9, eu preciso de mais 7/9. Aí aqui nós temos adição e subtração de frações com denominadores iguais. Como vocês viram na página anterior, para a gente achar, para fazer a adição ou a subtração de frações com denominadores iguais, ele é bem simples, né? Para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, é possível desenvolver o raciocínio anterior nas seguintes etapas. Primeiro passo, você vai efetuar a operação indicada com os numeradores, ou seja, se no numerador, se a operação for adição, você vai somar os numeradores. Se a operação for subtração, você vai subtrair os denominadores. E o segundo passo, vai repetir o denominador, pois os denominadores da operação já indicam partes de um mesmo inteiro. Repete o denominador porque as duas frações representam a parte do mesmo inteiro, porque eles foram divididos em partes iguais. Vamos lá resolver essas questõezinhas bem simples. Olha, todas essas são adição e subtração de frações com os denominadores iguais. Lembrando, ou eu somo ou eu subtraio os numeradores, o denominador eu vou repetir. Essa atividadezinha está lá na página 88, viu? Calcula o valor das seguintes expressões. Simplifique o resultado quando possível. Então, sempre que possível, simplifique, tá certo? Aí aqui na letra A, adição com denominadores iguais, o que é que eu faço? Somo os numeradores, que vai dar 5 mais 9, 14, e repito o denominador. Olha só, como os denominadores são iguais, eu posso representar com um único traço de fração. Isso significa que esse denominador tanto pertence ao 5 quanto pertence ao 9, tá certo? Aí eu posso representar assim, uma única vez com um único traço de fração e coloco os dois numeradores em cima. 5 mais 9, 14, 14, 17 avos. Letra B, ó, denominadores iguais, ó. Mesmo traço de fração, 5 mais 4 dá 9. Como eu tenho aqui 9/9 representa um inteiro. Letra C, olha, eu tenho aqui, ó, um número misto. E eu tenho aqui também outro número misto. Então, eu tenho que resolver esses números mistos. Então, o que foi que eu fiz? Repeti o 9 décimos. Transformei isso aqui numa fração. 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. E repeti o denominador, que é 10. 10 vezes 3, 30, mais 3, 33. E repeti o denominador, que é 10. Pronto, deixei aqui as frações com o mesmo denominador. Agora, eu só faço somar os numeradores. 9 mais 21 mais 33 dá 63, repetindo o denominador, 63 décimos. A letra D, ó, tudo subtração. Então, eu vou subtrair os numeradores. 18 menos 3 menos 4, que vai me dar 11, 11 avos, simplificando igual a 1. 11 dividido por 11 é 1. Aqui na letra A, eu também tenho um número misto. Então, eu vou resolver esse número misto. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Repito o denominador. Então, vai ficar 6 quartos menos 3 quartos. 6 menos 3 dá 3. Logo, o resultado aqui é 3 quartos. Certo? Olha aqui, ó. A adição também com denominadores iguais. Eu posso escrever, como vocês já sabem, no mesmo, um único denominador para todas. Então, vai ficar, ó, um único denominador. E aqui eu só botei, ó, 3 mais 4 mais 2 menos 3. Ó, respeitei todos os sinais direitinho, todas as operações. Aí agora eu resolvo. 3 mais 4 mais 2 menos 3 dá 6.
6 sextos é igual a 1 inteiro. Na letra G, repetiu o único denominador, né? Coloquei 1 para todos e, ó, 10 menos 3 mais 6 menos 4. Resolvendo isso aqui, eu tenho 9 18avos. Simplificando, eu chego a 1 meio. 9 dividido por 9, 18 dividido por 9. E a letra H do mesmo jeito. Vou repetir o denominador e realizar as operações do numerador. 38 mais 16 menos 14 menos 18, que é igual a 22 20avos. Fazendo a simplificação, eu chego a 11 décimos. Ok? Continuando na página 88, a segunda questão. Clara e Ricardo compraram 2 pizzas, uma no sabor frango e outra no sabor calabresa. Clara comeu 3/8 da pizza de frango e 1/8 da pizza de calabresa. Já Ricardo comeu a metade da pizza de calabresa e a mesma quantidade de pizza de frango que Clara comeu. Letra A, que fração de uma pizza Clara comeu? Ela quer saber qual foi a fração que a Clara comeu da pizza aqui. A gente sabe que ela comeu 3/8 de frango e 1/8 de calabresa. Então, 3/8 mais 1/8 é igual, ó, somando os numeradores, 4/8. E a gente sabe que 4/8 representa a metade de uma pizza, né? Porque ela foi dividida em 8 pedaços. Como ela comeu 4, ela comeu a metade. Já Ricardo, ele comeu metade da pizza de calabresa. Então, se a pizza está dividida em 8 fatias, ele comeu 4. E a mesma quantidade que a Clara comeu a de frango. Então, ele comeu 4/8 de calabresa e 3/8, que foi a mesma quantidade de Clara aqui. Somando os numeradores, eu chego a 7/8, não é? Então, Clara comeu a metade de uma pizza, já Ricardo comeu 7/8, ou seja, quase uma pizza inteira. Na letra B, que fração representa a parte da pizza que eles comeram juntos? Então, a gente vai juntar a quantidade da Clara mais a quantidade de Ricardo. Como a gente sabe aqui que metade é a mesma coisa que 4/8, para ficar com o mesmo denominador, então a gente vai fazer o quê? 4/8, que é a metade, mais 7/8, que é a de Ricardo. 7 mais 4 dá 11, 11/8. Transformando essa fração imprópria aqui no número misto, eu vejo que ele comeu uma pizza inteira, ele junto, né? Uma pizza inteira mais 3/8. Então, eles comeram 11/8 ou 1 inteiro e 3/8 da pizza. É aqui pergunta, quanto sobrou? Se tinham 2 pizzas, cada um com 8 fatias. Então, no total, eles tinham o quê? 16 fatias das pizzas que foram divididas em 8, né? Então, 16/8 foi o que tinha de pizza. Só que eles comeram 11/8. Então, eu vou fazer o quê? 16/8, que é o total de pizzas que a gente tinha, menos o que eles comeram, subtraindo o numerador, chega o quê? Sobraram 5 fatias de 8, certo? Então, sobraram 5/8 da pizza. Vamos lá? Agora, nós vamos aprender, olha, nós vimos como é que calcular adição e subtração quando os denominadores são iguais. Mas e quando os denominadores são diferentes? Como é que a gente faz esse cálculo? Nós vamos agora lá para a página 89 e 90 para aprendermos isso, tá certo? Olha só. Primeiro passo para resolver adição e subtração com denominadores diferentes. Encontrar um denominador comum para as frações indicadas, ou seja, quando os denominadores são diferentes, eu tenho que igualar esses denominadores, deixá-los iguais. Segundo passo, determinar a fração equivalente para cada fração inicial, agora com o denominador comum, ou seja, eu vou encontrar frações equivalentes em que todas tenham o mesmo denominador. E o terceiro passo é efetuar a operação indicada. Ou eu vou fazer a continha de mais ou a continha de menos, não é isso? Então, para que eu iguale esses denominadores, nós já vimos que a gente pode igualar denominadores através do MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Então, vamos lá para alguns exemplos. Primeiro exemplo, efetue a operação 5/8 mais 1/6. Olha aqui, eu tenho uma adição de frações em que os denominadores são diferentes. Então, qual é o primeiro passo? Igualar esses denominadores. Como é que eu faço isso? Vou achar o MMC de 8 e 6.
Quando eu calculo lá, através da fatoração, o MMC de 8,6, fatoração é como você coloca, 8,6 e aquela tracinho, certo? Então, eu vou achar o MMC, eu chego ao resultado de 24. Então, o meu MMC vai ser agora o denominador das duas frações que eu tenho, né? E lembram como é que a gente faz para encontrar o numerador dessas frações? Primeiro eu divido, depois multiplico, né? Desce dividindo, sobe multiplicando. Então, olha só. Coloquei o 24 para as duas frações, que antes era 5/8 mais 1/6, e agora eu vou encontrar esse numerador. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Encontrei o numerador dessa primeira. Aí agora eu vou encontrar o numerador da segunda. Como é que eu faço? 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Olha só. Aí agora eu tenho o quê? Adição de frações cujos denominadores são iguais. O que é que eu faço? Somo o numerador, 19, e repito o denominador. Então, 5/8 mais 1/6 é igual a 19/24. Ok? Olha mais um exemplo agora com subtração. Subtração de frações onde os denominadores são diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Igualar os denominadores. Como? Achando o MMC. Quem é o MMC de 12 e 15? MMC de 12 e 15 é 60. Como é que eu encontro? Através da fatoração, certo? Aí agora eu vou substituir os denominadores dessa fração por 60 e achar o meu numerador. Como? Primeiro divido, 60 dividido por 12 dá 5, 5 vezes 7, 35. Olha o sinalzinho de menos que eu tenho que respeitar. 60 dividido por 15 dá 4, 4 vezes 3, 12. Aí agora eu tenho o mesmo denominador, repito, e vou subtrair. 35 menos 12 dá 23. Certo? Viram como é simples? Vocês já aprenderam a calcular o MMC, então fica mais fácil para vocês igualarem esses denominadores. Lembrando que adição e subtração só podem resolver depois que os denominadores estiverem iguais, certo? Aí agora vocês vão praticar isso que eu acabei de ensinar, respondendo a página 90. Pausa o vídeo, responde e depois volta para a gente fazer a correção agora, certo? Agora nós iremos corrigir a página 90, onde nós vamos efetuar a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes. Olha aqui, ó. Nós temos o 9 e o 4. Primeiro nós vamos fazer o quê? Calcular o MMC. Como eles são primos entre si, eu faço a multiplicação. Então, o MMC de 9 e 4 vai ser 36. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 2, 8. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 3, 27. Denominadores iguais, somo 8 mais 27, 35 e repito o denominador, certo? Na letra B, olha só, nós temos um número inteiro, mas vocês lembram que quando não tem denominador a gente coloca 1, porque quando o denominador é 1, ele não precisa ser escrito, tá certo? Primos entre si também, agora então, 3 vezes 5, o nosso MMC é 15. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 2, 30. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3 vezes 2, 6. Divide, depois multiplica. Fazendo essa adição aqui, eu chego ao resultado de 41 quinzeavos, que eu repito o denominador. Letra C, o nosso MMC aqui vai ser 12. Então, denominador comum para todos. 12 dividido por 6 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 4 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 3 vezes 2 dá 8. Faço o quê? Somo 2 mais 9, 11, menos 8, 3. 3 dozeavos. Posso simplificar, simplificando quando possível. 13 dozeavos simplificando, eu chego a 1/4. Na letra D, do mesmo jeito. Aqui eu não tenho denominador, mas eu sei que vai ser 1. Então, como 4 é múltiplo de 2, logo, o nosso MMC aqui vai ser o maior, né? Que é 4. Então, ó, 4 dividido por 4, 1, vezes 5, 5. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. E 4 dividido por 1 vezes 1, 4. 5 menos 2, 3, mais 4, 7. Repito o denominador.
Aí, ó, a nossa letra E, eu tenho um númerozinho misto aqui. Então, eu tenho que primeiro resolver esse número misto. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai ser 5 meios, porque eu repito o denominador. Então, aqui eu tenho, ó, 4 inteiros menos 5 meios, que é o resultado desse número misto, menos 12 nonos que eu repeti. Aí, agora eu tenho, ó, frações com denominadores diferentes. Eu faço o MMC e chego à conclusão que como eles são primos entre si, é só multiplicar. Então, 18 dividido por 1 vezes 4 dá 72. 18 dividido por 2 vezes 5 dá 45. E 18 dividido por 9 vezes 2 dá 24. Repito o denominador, 72 menos 45 menos 24 dá 3. Simplificando, eu chego ao resultado de 1/6. A letra F aqui, eu vou fazer o MMC e vou descobrir que o MMC aqui é 20. Dividindo, depois multiplicando, eu encontro 15 menos 10 mais 8 menos 2, chegando ao resultado de 11/20. Certo? Aqui, como eu não tenho denominador, eu sei que é 1. Como 6 é múltiplo tanto de 2 quanto de 3, então o maior fica. MMC é 6, dividindo, depois multiplicando, eu chego a 16 mais 3 mais 6 menos 1, 24/6, 24 dividido por 6 dá 4. E aqui também eu vejo que o 12 ele é múltiplo tanto de 3 quanto de 4 quanto de 6, então logo ele é o nosso MMC. Fazendo os cálculos, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, eu chego a 16 menos 9 mais 2 mais 1. Ó, eu repito os mesmos sinais na mesma ordem, certo? As mesmas operações. Isso é igual a 10 dozeavos. Simplificando por 2, eu chego a 5/6. Ok? Segunda questão. Dona Beatriz passa 1/3 do seu dia dormindo, 1/6 alimentando-se e 1/12 cuidando de sua higiene. Que fração do dia sobra para as outras atividades? Então, nós temos o dia inteiro, né? O inteiro, um dia. Aí, desse dia, ela passa 1/3 dormindo, 1/6 alimentando-se e 1/12 cuidando da higiene. Que fração do dia sobra? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Um dia inteiro menos o que ela passa dormindo, o que ela passa comendo e o que ela passa fazendo a higiene. Calculando o MMC aqui, que eu vejo que o 12 é múltiplo dos 2, então ele vai ser o nosso MMC. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 1 dá 12. Então, igualei os denominadores. Dividindo e multiplicando, eu achei o numerador. E agora eu faço 12 menos 2 menos 4 menos 1, que vai ser igual a 5/12. Então, que fração do dia sobra para as outras atividades? Sobram 5/12 do dia para as outras atividades. Determina o valor da expressão, aí aqui ele dá a expressãozinha numérica, ó, número misto. Eu tenho que resolver primeiro eles, tá certo? Então, eu vou chegar aqui, 7 vezes 2 dá 14, mais 5 dá 19, menos, repetir aqui o 7 sétimo, ó, só coloquei eles com o mesmo denominador. Mais, ó, o sinalzinho de mais aqui, resolveu, esses todos têm um denominador 5, então eu coloquei todos juntos no mesmo traço de fração. 18 menos, aí 2 vezes 5, 10 mais 1, 11, menos 3. Aí agora eu resolvo isso aqui, 19 menos 7 dá 12 sétimos, 18 menos 11 menos 3 dá 4 quintos. Números primos entre si, calcular o MMC para igualar os denominadores, 7 vezes 5 dá 35. Então, 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 12, olha ele aqui a multiplicação. 35 dividido por 5 dá 7, 7 vezes 4, olha ela aqui. Agora eu resolvo. 12 vezes 5 dá 60, 4 vezes 7 dá 28. E 60 mais 28 dá 88. Logo, o resultado dessa expressão, 88/35. A quarta. Casimiro gastou 2/5 do salário dele em alimentação e 1/4 em despesas de condução. Que fração do salário de Casimiro sobra para as demais despesas? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar o salário dele, tirar o que ele gasta de alimentação, que é 2/5, e o que ele gasta de despesas de condução. Quando eu calculo o MMC aqui, eu igualo os denominadores e encontro os numeradores,
que isso aqui é igual a 7/20. Como ele quer saber que fração do salário sobra, então, se ele gasta 7/20, então eu vou tirar do inteiro. Do inteiro vai sobrar o quê? 7/20 do salário de Casimiro, porque eu tirei aqui, ó, do inteiro o que ele gasta, então isso aqui é o que sobrou. Certo? Agora nós vamos estudar a multiplicação de frações. Você já estudou que a expressão o dobro de 4 indica dois conjuntos de 4 elementos, ou seja, 2 vezes 4, que é igual a 8. De maneira similar, a expressão o triplo de 5 nada mais é do que 3 vezes 5, ou seja, 3 vezes o número 5. Considerando expressões como essas e pensando sobre o que elas significam, considere as seguintes situações e responda. Represente por meio de desenhos a operação descrita em cada item. Depois escreva o resultado dessa operação. Isso aqui é lá na página 91. Aí eu quero encontrar o dobro de 2/5, então eu vou representar através de desenho. 2/5, 2/5. Então, juntando aqui o dobro dele, eu vou encontrar o quê? 4/5, né? E como é que eu resolvo isso aqui? Olha só, é só eu fazer 2, que é o dobro, vezes 2/5. Como é que eu sei que se eu quero 2 vezes 2/5, nada mais é que 2/5 mais 2/5, e somando dá 4/5. Agora o triplo de 2/6, 2/3, o exemplo, ou desenho. 2/3, 2/3 e 2/3, porque é o triplo. Juntando isso aqui, eu encontro, ó, 3/3, né? O inteiro aqui, 6/3, na verdade, 2 inteiros. Então, fazendo o cálculo, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2/3, que nada mais é do que 2/3 mais 2/3 mais 2/3, que eu encontro 2 inteiros. E quem é o quíntuplo? O quíntuplo é 5 vezes nada mais do que 3/4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3/4 representado as 5 vezes. Quando eu pego esses 3 aqui, ó, e coloco aqui, pinto aqui em cima, só vai sobrar 4 barrinhas dessa com uma sem pintar. Porque, ó, essas 3 ela veio aqui para cima. Então, como é que eu resolvo isso aqui? 5 vezes 3/4, que nada mais é do que 3/4 somado 5 vezes, porque multiplicação é soma de parcelas iguais. Eu chego a 15/4, transformando isso aqui num número misto, né? Eu encontro 3 inteiros e 3/4. Aí, ó. Helena encheu 4 jarras com 4/5 de litro de suco de morango cada uma. Quanto de suco Helena preparou no total? Faça um desenho para representar a situação e responder. Olha só, Helena encheu 4 jarras com 4/5. Então, aqui eu tenho as 4 jarras e está cheia até a 4 das 5 que ela foi dividida, né? Ou seja, 4/5. Se eu pego essas daqui e junto, ó, vou preenchendo essas daqui, eu chego a esse desenho aqui. Eu só fiz tirar 3 daqui e preenchi para completar essas 3 jarras inteiras. Então, eu tenho 3 jarras inteiras e 1/5 da quarta, né? Então, o que é que eu vou fazer? 4 jarras cheias, 4/5. Repetindo aqui, ó, fazendo a adição das parcelas aqui iguais, 4 vezes o 4/5, eu chego a 16/5, que nada mais é do que 3 jarras cheias, 3 inteiros, mais 1/5. Então, a Helena preparou 16/5 ou 3 jarras inteiras e 1/5 de litros de suco de morango. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de multiplicação de fração. Como é que você pode calcular a multiplicação sem precisar fazer os desenhos, tá certo? O primeiro método é você multiplicar, fazer a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Olha só, calculo o triplo de 2/7. Então, o triplo é 3 vezes 2/7. O que é que eu faço? Olha, como é 3 inteiros, eu posso representar assim, né? Então, multiplicação de um número inteiro por uma fração, o que é que eu faço? Multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 7, 7. E quando a multiplicação é de uma fração por uma fração? Exemplo, em uma gaveta há meias e 3/4 delas são de cor azul. Do total de meias azuis, 1/5 está rasgada. Qual é a fração de meias azuis da gaveta que estão rasgadas? Então, o que é que ele diz? Desses 3/4, 1/5 está rasgado. Então, 1/5 de 3/4 está rasgado. Vou calcular o quê? 1/5 de 3/4. Nós já vimos que o de, ele representa o quê? A multiplicação. Então, eu faço
1/5 vezes 3/4, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Eu chego a 3/20 do total de meia. Então, multiplicação de fração não importa se os numeradores são iguais e diferentes. Sempre na multiplicação de fração você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Só precisa igualar denominadores na adição e na subtração, certo? E outra coisa, vocês tenham cuidado para não confundir a multiplicação de um número inteiro por uma fração com um número misto, viu? Sempre quando for multiplicação, vem um sinalzinho de vezes aqui no meio. Se ele vier tudo junto, isso significa que é um número misto. Agora nós vamos estudar um pouco sobre cancelamento. Olha só, para dar mais praticidade aos cálculos, antes de efetuar a multiplicação, simplifique as frações sempre que possível, dividindo os numeradores e os denominadores por um fator comum. Essa técnica de simplificação é chamada de cancelamento. Quando você tiver números, tanto no numerador quanto no denominador, que der para simplificar, você simplifique, porque torna a conta mais fácil. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. Olha. Eu tenho 3/10 vezes 2/7 vezes 14 nonos. Lembrando que para eu simplificar numa multiplicação, eu não preciso só simplificar numerador com denominador, não. Eu posso pegar o numerador e simplificar com qualquer um dos denominadores, tá certo? Olha só como é que eu vou fazer agora. Eu vou começar simplificando o 3. Ó, vou simplificar esse 3 com esse 9, tá vendo? Eu peguei o numerador de uma fração, o denominador de outra. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Agora eu vou simplificar ó, esse 2 com esse 10. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Agora eu vou simplificar o 14 com 7. 7 dividido por 7 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2. Aí agora, ó, deixei tudo simples, como é que eu vou resolver essa multiplicação? Multiplico todos os numeradores, 1 vezes 1 vezes 2, 2. E agora todos os denominadores, 5 vezes 1 vezes 3, 15. Tá vendo? Pode ir simplificando, isso é o que a gente chama de cancelamento, qualquer numerador com qualquer denominador, ok? Desde que dê para simplificar pelo mesmo número. Olha outro exemplo. Vou cancelar aqui, ó, 50 com 10. Vou dividir 50 por 10, que vai me sobrar 5. E 10 dividido por 10, me sobrou 1. Agora eu vou cancelar aqui, ó, 7 com 21. Que eu vou fazer 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Se eu observar, eu ainda consigo cancelar, ó, esse 5 com esse 10. E pode, professora, pode fazer o cancelamento mais de uma vez, certo? Então, eu vou pegar o 5 e o 10, aí vou dividir 5 dividido por 5, vai me dar 1. E 10 dividido por 5, vai me dar 2. Aí, agora, eu vou resolver, olha, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Cheguei ao resultado sem precisar. Professora, mas se eu multiplicar direto, eu vou achar o resultado? Vai. Agora, você vai fazer a multiplicação direta e depois vai ter que simplificar o resultado até encontrar um sexto. Vai ser mais trabalhoso. Aí a notinha aqui diz assim, ó, no cancelamento, não é necessário que os números a serem simplificados estejam na mesma fração. Foi o que eu fiz. Eu simplifiquei um numerador com um denominador de outra fração, mas isso só é possível na multiplicação, viu? Vocês não podem fazer o cancelamento nem na adição, nem na subtração. Só multiplicação. Agora vocês vão dar aquela famosa pausa, responder 93 e 94, depois volta comigo para a correção, certo? Agora iremos corrigir 93 e 94. Ó. Calcula os seguintes produtos e, se possível, use a técnica do cancelamento. Lembra? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 11, 11. Não dá para usar a técnica do cancelamento. Aqui, ó, na letra B, o DI, vocês lembram que DI é multiplicação, mas aqui eu posso cancelar ó, o 3 com o 9, antes de multiplicar. Então, ó, 2 nonos vezes 3 quintos, aí eu fiz 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Na letra C, eu também consigo fazer alguns cancelamentos, olha só. Eu cancelei aqui ó, esse 2 com o 8, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Cancelei o 5 com o 5, 5 dividido por 5 deu 1. E depois eu cancelei ó, esse 4 aqui com esse 2. 2 dividido por 2 deu 1.
4 dividido por 2 deu 2. Aí agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 vezes 7 dá 14. Tá vendo como fica mais fácil? O dia a gente já sabe que é multiplicação, então substituir a multiplicação, agora eu vou fazer o cancelamento. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Se eu não quiser colocar 1, não tem problema, viu? E 6 dividido por 3 dá 2. Aí aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, né? Já cancelei tudo, agora eu multiplico. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. 7 vezes 2 vezes 1 dá 14. Aqui ainda dá para simplificar, porque se eu quisesse, eu podia cancelar esse 2 com esse 2. 2 dividido por 2 dá 1. 14 dividido por 2 dá 7. Simplifiquei. Uma lata de achocolatado tem 3/4 de quilograma. Quantos quilogramas de achocolatado há em 8 dessas latas? Então, quantos quilos de achocolatado há? O que é que eu vou fazer? Multiplicação. 8 vezes 3/4. Usei a técnica do cancelamento. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. Me sobrou 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Não precisa colocar quando o denominador for 1. Aí na terceira questão, Rafael precisa terminar de ler 2/3 de um livro. Antes de dormir, ele conseguiu ler 3/4 do que precisava. Quanto do livro inteiro Rafael leu antes de dormir? Então, só colocando a resposta ali da segunda questão, a 6 quilos de achocolatado. Então, aqui por desenho, ó, 2/3 do livro que Rafael precisa ler 2/3, aí eu representei aqui. Representei aqui também que ele leu, conseguiu ler 3/4 dos 2/3, ó. Então, dos 2/3 ele leu 3/4, ó. Então, quanto é que ele falta ainda ler? Rafael conseguiu ler 6/12 ou metade do livro. Então, ele leu o quê? 6/12, ou seja, ele conseguiu ler metade do livro inteiro, ok? É só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12, certo? Juliana tem uma caixa onde guarda todas as suas pulseiras. Sabe-se que 6/7 dessas pulseiras são coloridas e do total de pulseiras, 1/3 tem miçangas. Qual é a fração de pulseiras coloridas e com miçangas da caixa? Quais são a fração? Então, eu vou fazer o quê? Calcular 1/3 de 6/7. Cancelamento, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. Então, logo, 2/7 das pulseiras da caixa são coloridas e com miçanga. João tem 1/3 da quantidade de bolinhas de gude que Carlos tem. Guilherme tem 1/4 da quantidade de João. Então, ele tem 1/4 de 1/3. Qual fração indica a quantidade de bolinhas de Guilherme em relação à quantidade de Carlos? Olha só. Nós sabemos que Guilherme tem 1/4 de 1/3, então ele tem 1/12. Ok? Na página 94, ele diz assim: uma formiga parte do ponto A e percorre 3/4 de distância entre o ponto A e o ponto B. Então, do A até aqui dá 3/4 de distância. Depois ela volta 2/3. Então, ela volta aqui 2/3. Isso aqui é o voltar dela. Chegando ao ponto C. Que fração da distância entre os pontos A e B corresponde à distância entre o ponto A e C? Então, ele quer saber aqui qual é a fração com relação à distância AB representa esse ponto AC. Então, eu vou começar calculando quem é 2/3 de 3/4. Desse 3/4, que fração corresponde a 2/3? Então, fazendo a multiplicação, 2 vezes 3 vezes 2/3 vezes 3/4, o cancelamento me sobrou 2/4. Aí agora eu quero saber quem é a C. O que é que eu faço? 3/4, que é essa fração aqui toda, menos 2/4, que é o que ela percorreu voltando. Aí eu vou encontrar o AC, que é 1/4. Então, a distância entre os pontos A e C corresponde a 1/4 da distância entre A e B. Agora nós vamos entender um pouco sobre o que é fração inversa. Fração inversa, como o próprio nome diz, é você inverter a fração. Lá na página 95, olha só. Quando o produto de duas frações é igual a 1, disse que essas frações são inversas. Exemplo, 7/5. Quem é o inverso de 7/5 é 5/7. Por quê? Quando você multiplica, você chega ao resultado igual a 1 inteiro.
Quando nós temos um inteiro, nós podemos fazer aqui ó, a fração inversa de 2. Lembra que quando não tem denominador é 1? Então, se eu tenho aqui 2, o inverso dele vai ser o quê? 1/2. É só inverter a posição. Eu tenho 1/4, invertendo, eu chego a 4/1, que não precisa, quando o denominador é 1, não precisa colocar. Eu chego igual a 4. Tá vendo como? É bem simples, é só... Fração inversa é você inverter a posição dos algarismos. Quem é numerador vai passar a ser denominador e o denominador vai para o numerador. Agora nós temos o Investigue lá na página 95. Leia as observações e completa as lacunas. Olha só, nós temos a figura 1, onde a gente representa aqui a parte que representa a letrinha A. A figura 2 é esse pedacinho da letra B. Se você prestar atenção, olha, essa letra B nada mais é do que a parte da letra A dividida em 4 e eu peguei um pedacinho. E já a letra C eu peguei esse pedacinho da letra B também dividi por 4. Então, esse pedacinho aqui eu representei por C. A região indicada pela letra A representa o quê? Esse A é o quê dessa figura inteira? 1/4, ou seja, 1 das 4 que está dividida. Desse modo, a figura 1 representa a divisão de 1 por 4, ou seja, 1 dividido em 4 partes, que é um inteiro dividido em 4 partes. Matematicamente, indicamos que 1 dividido por 4 é igual a quê? A 1/4. Lembra que o traço da fração é uma divisão? Já aqui na figura 2, olha, a região indicada pela letra B representou o quê do quadrado inteiro? Esse pedacinho, ó, se eu pegar todo esse quadrado e for dividindo em 4 partes iguais, eu vou perceber que essa letra B representa nada mais, nada menos do que 1 de 16. Só eu dividir essas outras 3 partes em 4 partes iguais, eu vou perceber que o total dá 16. Desse modo, a figura 2 representa a divisão de quê? De 1/4 dividido por 4, porque eu peguei essa letra A e dividi em 4 partes iguais para achar a B, não é verdade? Então, matematicamente, indicamos que 1/4 dividido por 4 vai dar quem? Um pedacinho da letra B, que é 1/16. A região indicada pela letra C representa o quê? A região aqui, ó, letra C nada mais é que a letra B dividida em 4 partes. Se eu dividir todos os quadradinhos igualmente a esse, eu vou encontrar que a letra C representa 1/64. Desse modo, a figura 3 representa a divisão de quê? Dessa letra B, que é 1/16 dividida em 4 partes. Matematicamente, indicamos que 1/16, esse 1/16 dividido em 4 partes, eu vou encontrar 1/64. Lembrando que 4 é a mesma coisa que 4/1, analise os itens que você respondeu e reflita se existe alguma relação entre os numeradores e os denominadores das frações nas operações efetuadas. Depois, escreva uma conclusão no caderno que generaliza o processo para efetuar a operação de divisão de frações. Se a gente observar aqui, quando eu fiz 1/4 dividido por 4, que achei 1/16, para eu achar esse denominador, o que foi que eu fiz? Multipliquei 4 por 4 para dar 16. Só que esse 4, para eu multiplicar, eu tenho que multiplicar o quê? Denominador com denominador. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o 4 e fiz a operação inversa, né? Inverti. Então, ficou 1/4 vezes 1/4, que me deu 1/16. Então, o que é que eu quero concluir com isso? Que para eu fazer a divisão de frações, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a primeira fração e fazer a multiplicação invertendo a segunda, que é o que a gente vai ver agora na página 95. Para dividir uma fração por outra, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Olha os exemplos. Divisão de uma fração por um número inteiro. Eu vou dividir a fração por esse número inteiro. Lembrando, quando eu não tenho um denominador, quem é o meu denominador? 1, né? Então, 3/7 dividido por 4 é a mesma coisa que 3/7 dividido por 4/1. Divisão, repita a primeira, 3/7 vezes e inverta a segunda. Olha só, 3/7 vezes, inverti, 1/4. Aí agora eu faço 3 vezes 1 dá 3, 7 vezes 4, 28. E quando a divisão for de fração por fração? 3/5 dividido por 4/2. A mesma coisa. Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverti essa fração e o inverso dela. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Certo? Aí agora vocês vão dar pausa para treinar a divisão de fração. Lembra? Repete a primeira, multiplica, inverte a segunda. Página 97 e 98. Vamos lá para a nossa correção.
Vamos corrigir essas atividades aqui. Divisão de fração. O que é que eu faço? Repita a primeira e inverta a segunda multiplicando. Então, 4/5 vezes 3/2 vai me dar 6/5. Por quê? 4 vezes 3 dá 12. Vai dar 12. 5 vezes 12 vai dar 10. Então, 12 décimos simplificando vai dar 6/5, viu? Porque eu botei direto a resposta, mas é 12 décimos que eu simplifico, dá 6/5. Aí a letra B, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 3/28. Essa daí já foi direto porque não tem simplificação, não. Letra C, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vai dar 1 inteiro, porque vai dar 10 dividido por 10, que dá 1. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vai me dar 1/16, porque eu já simplifiquei, que dá 3/48, simplificando dá 1/16, certo? Segunda questão, 4 pessoas comeram partes iguais da metade de uma melancia. Que fração da melancia cada pessoa comeu? Como a gente pegou metade da melancia e dividiu para 4 pessoas, eu faço 1/2 dividido por 4. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, dá 1/8. Então, cada pessoa comeu 1/8 da melancia. O dono de uma distribuidora de alimentos deve dividir 10 quilos de arroz em vários pacotes. Determine quantos pacotes ele conseguirá encher se cada um tiver meio quilo. Então, 10 dividido por meio quilo, deixa a primeira, multiplico pelo inverso. O inverso de 1/2 vai ser 2, porque vai ficar 2, 1, que é 10 vezes 2, 20 pacotes. 10 dividido por 1/4, 10 vezes 4, 40 pacotes, porque eu estou invertendo, aí o denominador sendo 1, não precisa colocar. 10 dividido por 1/8, 10 vezes 8, 80 pacotes. E 10 dividido por 2/5, 10 vezes 5/2, olha, fez o cancelamento simplificando aqui, que me deu 5 vezes 5, 25 pacotes. Certo? Qual das seguintes operações é impossível? 0 dividido por 1/8 ou 1/8 dividido por 0? 1/8 dividido por 0. Por quê? Porque você nunca pode ter 0 no divisor, tá certo? Toda vez que o divisor for 0, isso é impossível. Cláudia toma 1/4 de litro de leite por dia. Quantos dias ela levará para beber 3,5 litros, né? 3 inteiros em 1/2. Então, primeiro eu tenho um número misto, eu tenho que transformar. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 7 meios de litro. Como é que eu sei quanto ela tomará por dia? Então, eu vou fazer a divisão, né? 7 meios dividido por 1/4. Deixa a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 7 vezes 4, 28. 28 sobre 2 dá 14, ok? Então, quantos dias ela levará? 14 dias. Na biblioteca da escola, a bibliotecária consegue organizar 3/20 dos livros por dia. Quantos dias serão necessários para organizar 3/5 desses totais? 3/5 dividido por 3/20. Deixa a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Fiz o cancelamento do 3, me sobrou 20/5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, 4 dias, né? Quantos dias serão necessários? 4 dias. Miguel comprou um aparelho de som. Ele pagou de entrada 2/5 do seu valor e o restante dividiu em 6 prestações. Que fração do valor do aparelho Miguel deve pagar em cada prestação? O inteiro menos 2/5, que dá 3/5, né? Isso aí eu tenho que saber quanto falta. Aí agora eu vou fazer 3/5 dividido em 6 prestações. 3/5, deixa a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 6, 30. 3/30, simplificando eu encontro 1/10. Então, Miguel deverá pagar 1/10 do valor em cada prestação. Continuando aí na página 98, associe as frações aos termos correspondentes. 26/30, ele corresponde ao quê? Praticamente tudo, né? Porque eu pego 26 de 30, eu peguei quase tudo. 3/70. É muito pouco, porque é apenas 3 pedacinhos de 70 que foi dividido. E 8/14 é quase a metade, né? Porque a metade de 14 é 7 e 8 é quase a metade. Por estimativa, calcula o valor de. Isso aí é pessoal. Eu trouxe algumas sugestões de resposta. Como é que eu posso calcular 4/5 de 200?
Aí eu vou fazer o seguinte, se a quinta parte de 20 é 4, ou seja, se 20 dividido por 5 dá 4, então 200 dividido por 5 vai ser 40. Multiplicando 40 por 4, eu chego a 160 pessoas. 600 dividido por 20, eu posso fazer 60 dividido por 2, que é 30. 60 dividido por 20, ó, o resultado é 3. Logo, 600 dividido por 20 vai ser 30. E aqui, ó, 7/15 de 120. 7 é quase a metade de 15, não é verdade? Então, a resposta será quase a metade de 120. Então, algo em torno de 60. Isso aqui é por estimativa, então a gente não dá o valor exato, certo? Aí eu só trouxe algumas sugestões. Agora, nós vamos estudar expressões numéricas envolvendo frações. Vocês sabem que as regrinhas para resolver expressão numérica é: primeiro resolve parênteses, depois colchete, depois chave. E resolve primeiro multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Para a expressão numérica, as regras serão as mesmas. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, ó, 9/4 dividido por 2, mais 1/3 vezes 9/5, menos 3/4 vezes 8/9. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, resolver divisão e multiplicação. Como eu não tenho nem parênteses, chave ou colchete, aí o que é que eu faço? Para facilitar aqui, vou usar o cancelamento. Então, 3 dividido por 3 e 9 dividido por 3, vou encontrar 1 e 3. E vou usar o cancelamento nessa outra multiplicação também, olha. Vou cancelar 3/9, que vai me dar 1 e 3. E vou cancelar 8/4, que vai me dar 1 e 2. Dividir por 4 aqui, dividir por 3 no azul. Pronto, aí agora eu vou começar a resolver, ó. Essa divisão, como é que eu faço? Deixo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Essa multiplicação, mais o sinalzinho de mais, essa multiplicação, eu tenho o quê? 1, porque 1/1 não precisa colocar o denominador, e 3/5, sinalzinho de menos, 1/1 que é 1, para resolver essa outra, e 2/3 que foi o que sobrou. Aí agora, eu vou resolver todas as multiplicações. 9 vezes 1, 9, 4 vezes 2, 8, é o sinalzinho de mais. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5, sinalzinho de menos. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Aí agora eu tenho aqui a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, MMC. O MMC de 8, 5 e 3 vai dar 120. Aí agora, 120 para todos, respeitando as operações. 120 dividido por 8 é 15. 15 vezes 9, 135. 120 dividido por 5 é 24. 24 vezes 3, 72. 120 dividido por 3, 40. 40 vezes 2, 80. Agora, resolvendo isso aqui, eu chego, o quê? Repito o denominador, vai dar 127, 120 avos. Ok? Aí agora um exemplo de expressão numérica envolvendo o colchete e a chave. Primeiro eu vou resolver o colchete. O colchete eu tenho adição de fração com denominadores iguais, então 3 mais 1, 4. Repeti o denominador, eliminei o colchete dividido por 5/2 e repeti todo o resto, mais 1/5 dividido por 5/2. Aí agora eu tenho essa chave para eliminar, mas eu tenho uma divisão aqui. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e repete o restante da expressão. Fiz o cancelamento para deixar mais fácil, resultando de 1/5, isso aqui me deu 1/5 mais 1/5, dividido por 5/2, que é isso aqui. Aí agora, 1/5 mais 1/5 dá 2/5, dividido por 5/2. Divisão de fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar igual a 4/25 avos. Agora, vamos treinar, né, as expressões numéricas envolvendo frações, depois volta aqui para corrigirmos, certo? Treinem, que a gente só aprende matemática praticando. Vamos corrigir agora, página 99 e 100. No primeiro dia de trabalho, Luciana, ele pintou 1/8 de um muro. E no segundo dia ele pintou 3/8. Considerando essas informações, verifique por meios de cálculo se a afirmação dele está correta. Nesses 2 dias, pintei a metade do muro. Será? 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8. Logo, 4/8 corresponde à metade. Então, a afirmação de Luciana está correta. Vamos resolver essa expressão numérica, achar o MMC aqui. Vocês vão ver que vai dar 30.
Fazendo, primeiro divide, depois multiplica, aqui eu vou encontrar o numerador como 36 menos 9 menos 2. E desse outro lado, 22 menos 15. Continuando aqui, eu chego que esse primeiro parêntese, ele me dá 25/30, e efetuando os cálculos aqui, eu chego a 7/30. Fazendo a soma, 32/30, simplificando, 16/15. Mais expressão aqui, ó, eu tenho número misto, então eu tenho que resolver eles primeiro, certo? Então, repetir, ó, 2/3 mais número misto, 17/3 menos 1/2, mais, ó, fui repetindo, resolvi esse número misto que dá 11/2, menos esse outro número misto que dá 11/3. Como aqui eu tenho, ó, números primos entre si, eu sei que o MMC aqui vai ser 6. Então, repetir essa primeira, calculei o MMC, achei o numerador que deu 34 menos 13, repeti 1/2, fiz o MMC aqui, 33 menos 22. Aí, resolvendo o que está dentro do parêntese, eu encontro a 2/3, é repetido. Esse aqui, 31 sextos, repeti esse aqui, e o resultado desse daqui é aqui, 11 sextos. Agora eu tenho que igualar denominadores, né? Achei o MMC que dá 6, multiplicando pelo o numerador, encontro 4 mais 31 mais 3 menos 11, que me dá 27 sextos, simplificando por 3, 9/2. A letra C, do mesmo jeito, começar resolvendo o que está dentro do parênteses, e aqui eu tenho um número misto, eu tenho que resolver, e aqui eu tenho outro número misto, esse número misto deu esse número misto dá isso, e aqui eu já achei o MMC, certo? Que deu 20. E o resto eu fui repetindo. Depois, olha, substituí aqui, eu fiz a soma, que deu 9/20. Achei o MMC aqui que deu 2, então eu encontrei 6 menos 5. E o MMC aqui que foi 2 também, eu encontrei 9 menos 6. Continuando aqui, ó, repetir o 5. 6 menos 5 deu 1/2 e 9 menos 6 deu 3/2. Cochete, vou eliminar. Repeti 1/3, achei o MMC de 22 que deu 20. 20 dividido, depois multiplicado por 1 aqui, dá 100, menos 9 menos 10. E repeti esse 3/2. Esse 3/2 aqui eu repeti. Aí agora eu vou resolver o que está dentro do cochete. 1/3 mais 81/20, que é o resultado dessa subtração, mais 3/2. Achei o MMC de 3/22, que é a adição de frações com denominadores diferentes, que é 60. Calculando aqui para achar meu numerador, cheguei a 20 mais 243 mais 90, que isso é 353/60, ok? A terceira, Jerônimo comprou um pacote de farinha de trigo e utilizou 1/4 desse pacote para fazer um bolo. Se ele utilizar 4/5 do restante para fazer uma torta, qual é a fração de farinha que sobrará? Ele usou o quê? 4/5 do que sobrou. Se ele usou 1/4, o que sobra da farinha é 3/4, não é verdade? Então, 4/5 de 3/4 é 3/5. Então, do que sobrou, ele usou 3/5. Aí, agora eu vou fazer o quê? Ele usou 1/4 primeiro e depois 3/5 do que sobrou. Fazendo a adição aqui, igualando denominadores, eu chego que ele usou 17/20 da farinha. Mas ele quer saber aqui qual a fração da farinha que sobrará. Se ele usou 17/20, eu vou tirar isso do inteiro, né? O inteiro é 20/20, menos 17/20, sobrou 3/20 da fração. Da farinha, né? Quer dizer. Ellen recebeu a encomenda de 60 toalhas. Ela produziu 2/3 na primeira semana, 1/4 na segunda. E na terceira semana completou a encomenda. Quantas toalhas Ellen produziu na terceira semana? Então, ela produziu na primeira 2/3 de 60. Então, 2/3 de 60 dá 40 toalhas. Ela produziu na segunda 1/4 de 60, que 1/4 de 60 é 15. E quanto ela produziu na terceira? 60, que é o total, menos a primeira, que é 40, menos a segunda, que é 15. 5 toalhas na terceira semana, certo? E agora, vocês vão fazer as atividades de a 101 até a 104, anotar as dúvidas, que essas páginas eu vou corrigir com vocês no nosso encontro do Meet, tá certo? Então, a nossa aula acaba por aqui. Qualquer dúvida, anote que eu tiro, tá certo? Pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Lembrando que não pode ser no meu horário que eu estou com meus alunos de quinto, tá certo? Então, tchauzinho, pessoal!